Olá, alunos! Sou a professora Fábia Martins de História. Vamos iniciar essa aula falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Bem, frequentemente, quando nós começamos a falar sobre a Primeira Guerra Mundial, que inicia-se em 1914 a 1918, os alunos ficam muito empolgados, até porque é um assunto que é uma referência muito grande em filmes, livros, é uma referência, por exemplo, em história em quadrinhos, é uma referência também em jogos eletrônicos, não é? Então, esse assunto ele é de extrema importância porque foi um dos principais acontecimentos do século passado, século XX, mas as suas raízes, apesar que o acontecimento é início do século XX, as suas raízes elas remontam ao século XIX, tá? Então, como o tema também é muito extenso, as aulas sobre a Primeira Guerra, eu vou logo avisando que ela vai ser em pequenas aulas, para que os vídeos não possam ficar muito grandes, muito extensos, e que também vocês possam também ter vídeos curtos e que vocês possam ter condições de revisar os vídeos para tirar alguma dúvida, alguma coisa que não ficou, aliás, que ficou pendente. E mesmo assim, se ficou pendente, vocês podem entrar em contato comigo, fazer perguntas, certo? Através do Google Classroom. Então vamos lá. Primeira Guerra Mundial inicia-se em 1914 e vai até 1918. É claro que quando a primeira coisa que a gente pensa logo no início é que são poucos anos de guerra. Aí você pode até perguntar, né, que a Europa, que foi o palco principal onde se desenvolveu o conflito, já teve outras guerras com um tempo muito maior, mas a Primeira Guerra Mundial você tem uma guerra num pouco espaço de tempo, mas em compensação as consequências elas foram muito grandes. Inclusive porque nós temos aqui um avanço da indústria bélica, certo? E essa indústria bélica, por conta de muitas armas que foram aperfeiçoadas e criadas nesse contexto, vai contribuir para a destruição e morte em massa, tá? Então, isso são algumas observações que a gente faz logo de início. Bem, outra questão fundamental é necessário que o aluno saiba que a Europa, antes da Primeira Guerra Mundial, ela é diferente do contexto político que nós temos hoje. A Europa, antes da Primeira Guerra, basicamente ela era governada por, não é, monarquias, certo? Imperadores, nós tínhamos impérios, monarquias parlamentaristas, certo? E inclusive monarquias que ainda tinham perfis absolutistas, como por exemplo, não é, a Rússia czarista. Então, aqui eu vou apresentar para vocês, acompanhem, não é, o mouse que eu estou mexendo aqui, os países que existiam antes da guerra. Aqui, esse mapa que vocês vão ver, no final da guerra ele vai mudar, porque a configuração dos países, com o Tratado de Versalhes, muitos países vão perder território, outros países vão surgir na Europa. Mas ainda não vamos chegar nessa questão, eu só estou adiantando aqui que essa configuração espacial, territorial, política da Europa vai mudar. Então vamos lá. Nós temos aqui de verde um imenso, não é, com dimensões continentais, que é o Império Russo, tá? De verde aqui escuro. De laranja nós temos o Império Alemão. Aqui nós temos o Império Austro-Húngaro, que inclusive aqui anexou aqui o território da Bósnia. Nós temos Romênia, Bulgária, e aqui
nessa região aqui, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Albânia, é a região que a gente chama região dos Balcãs. Aqui de amarelo nós temos o Império Otomano, que é a atual Turquia. Nesse contexto aqui nós temos ainda o Império Otomano. Grécia aqui no sul, banhado, não é, basicamente aqui pelo Mediterrâneo. Nós temos a Itália, Suíça, França. Descendo aqui para a Península Ibérica nós temos Espanha e Portugal. Subindo aqui um pouco a França, né, pelo território francês, temos Bélgica, Holanda, Grã-Bretanha, né, Dinamarca, Noruega, Suécia. Então nós temos aqui, certo, a configuração da Europa antes da guerra, tá? Nós temos grandes impérios que no século XIX já começam o seu processo de industrialização, principalmente Alemanha e França. Aí vocês podem perguntar, professor, e a Inglaterra? A Inglaterra já estava industrializada desde o século anterior, que é o século XVIII. Ela é mais industrializada, ela tem colônias no mundo. No século XIX, uma das questões fundamentais, que inclusive vai contribuir muito para a guerra, que nós vamos trabalhar inclusive aqui, é o fato de que no século XIX, com o imperialismo e o neocolonialismo, tá, essas nações elas vão brigar entre si e criar rivalidades, tá? Nessa primeira parte dos vídeos pequenos da Primeira Guerra, vocês vão notar essas rivalidades, vão perceber que dentro da Europa existe um caldeirão ali de conflitos mal resolvidos que vão culminar posteriormente em 1914 com a declaração de guerra, tá? Vamos passar adiante. E para nós iniciarmos aqui os conceitos e também os motivos pelos quais inicia-se a Primeira Guerra, a gente retorna aí um pouquinho para o século anterior, que é o século XIX, e vamos trabalhar os dois conceitos que são muito importantes, que é o imperialismo e o neocolonialismo, que surge com a Revolução Industrial na sua segunda fase. A segunda fase da Revolução Industrial ela é muito importante porque é a partir desse contexto que as nações, como outras nações além da Inglaterra, onde começa o seu processo, onde inicia a Revolução Industrial, tá, começam também o seu processo de industrialização. Quando essa expansão da industrialização começa em outras nações, como França, Inglaterra, Bélgica, Rússia, Estados Unidos, Japão, essas nações começam a concorrer entre si por conta de três elementos principais: matéria-prima para produzir mercadoria. Depois que você tem matéria-prima, você precisa o quê? De mercado consumidor, e também você precisa o quê? De áreas para investimento. Então, essas três coisas, esses três elementos essenciais estão dentro, né, dessa competição da busca de influência no mundo que nós chamamos de imperialismo. Então vamos aqui para o conceito. O imperialismo consiste na dominação econômica com reflexos políticos e culturais de um país sobre o outro. Então o imperialismo aqui é quando nações industrializadas, as potências econômicas aqui, e eu estou me referindo aqui basicamente às europeias, elas começam a influenciar outras nações menos desenvolvidas, menos industrializadas, criando acordos onde essas mesmas nações, tenham, é claro, vantagem. Tá? Então, se nós formos trazer para o nosso contexto hoje, o imperialismo, o que é, por exemplo, a relação entre Brasil e Estados Unidos? É uma relação de independência ou dependência? Total, praticamente uma relação de submissão, não é? Nós temos aí uma relação política muito agregada aos Estados Unidos, a relação cultural que nós temos, por exemplo, de consumo de produtos e no sentido cultural como um todo estadunidense também é muito forte. Dentro desse contexto do imperialismo, vai surgir também, né, uma onda, digamos, né, de conquista territorial dessas nações industrializadas que nós vamos chamar de neocolonialismo. Então, o conceito significa a dominação total de um país sobre o outro,
a maioria dos países africanos e asiáticos foi vítima do neocolonialismo, pois seus territórios foram conquistados e submetidos no plano econômico, político, administrativo, militar e cultural. Aqui, gente, infelizmente, as nações europeias, elas não vão apenas criar acordo político, diplomáticos, econômicos, uma influência política sobre um país, não. Aqui elas vão literalmente invadir o país e dizer: esse território é nosso. Certo? Aqui a dominação ela é total do território que eles desejam, tá? Aqui não tem, por exemplo, a independência do local. Ela está submissa à nação, né, que está ali impondo o seu imperialismo. Nós temos aqui alguns casos muito interessantes, como, por exemplo, o avanço da Inglaterra no que ficou conhecido a África do Sul e a implantação do apartheid, por exemplo, que é uma política racista, não é? Ali naquele território, tá? Eu vou passar para vocês aqui o mapa da partilha da África, para vocês terem uma ideia de como ficou a África, tá? Dentro desse contexto que nós chamamos de neocolonialismo, ou seja, a partilha da África a partir das nações europeias. Então, que nações europeias foram essas que dominaram a África? Portugal, Grã-Bretanha, França, Espanha, Itália, Bélgica, Alemanha. Tá? Esse de amarelinho que quase não aparece aqui, infelizmente, são territórios independentes. Então, se você olhar para o mapa, você vai perceber que grande parte da área em amarelo pertence à França. E um outro também território que nós temos, não é? Pertence também à Grã-Bretanha, ou seja, a França e Grã-Bretanha aqui dominam grande parte do território africano, certo? E aí, o que a gente deduz dentro desse contexto? Que a África, como sendo um imenso continente, não é, que onde há matéria-prima, onde há petróleo, minérios e outras matérias-primas, se tornou o alvo principal, né, de domínio europeu, tá? A gente vai falar também sobre uma outra questão que que faz parte desse contexto, que nós chamamos de imperialismo e movimentos nacionalistas, tá? Só que dentro desse contexto que eu estou falando aqui, né? E vou pular aqui, que a gente vai trabalhar isso um pouquinho depois. Vou pular para outra questão, que é a rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha. Bem, aqui, gente, essa questão da disputa territorial entre a Alemanha e a Inglaterra vai ser também muito forte e visível. Ainda há pouco eu falei que a Inglaterra, não é, junto com a França, dominavam grande parte dos territórios na África. Na Ásia isso também vai acontecer. Só que a Inglaterra, por ela ser, não é, a nação onde começou o processo de industrialização, claro, né, ela teve um tempo ali para se desenvolver e tal. A Alemanha, né, começou seu processo já no século XIX, estava muito atrasada. E aí o que nós temos aqui, né? Eu vou ler aqui o slide. Inglaterra e Alemanha disputavam diretamente a hegemonia econômica e política sobre o mundo. A Inglaterra havia sido o berço da Revolução Industrial e dispunha do maior império do mundo. Quando eu falo império aqui, eu estou falando de império colonial mesmo. Já a Alemanha, porém, não dispunha de áreas coloniais estratégicas para o seu desenvolvimento, para sustentar esse crescimento. Não esqueçam que essas áreas coloniais, gente, aqui é de onde esses países tiram justamente o quê? Matéria-prima, certo? Para sustentar o seu desenvolvimento.
Lançava-se assim a um grande esforço para conquistar investimentos, espaços e controle de territórios coloniais. Esse era um momento que incomodava os ingleses. Claro, né? A Inglaterra não queria perder seu posto, mas a Alemanha também não queria ficar para trás, e as duas se tornaram extremamente concorrentes nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, eu já mostrei ali anteriormente o mapa da África, certo? E a gente vai voltar um pouquinho para lá para vocês entenderem como é que fica a partilha da África em relação à Alemanha. Então a gente volta aqui à partilha da África. Bom, me desculpem o barulho, né? Porque eu moro aqui, né, a rua onde eu moro tem muito barulho. Então, olha só, gente. Como eu falei anteriormente, né, França, e aqui esse rosa claro é Grã-Bretanha. Mas olha só, a Alemanha está de vermelho, ou seja, essas três áreas principais aqui são a maior conquista territorial da Alemanha, dentro da África. Mas veja o tamanho do território francês e também inglês em relação à Alemanha. Então é claro que isso vai gerar conflitos em relação, não é, à Alemanha. Bem, e a questão, por exemplo, da disputa não para só na África. Eu coloquei aqui também no slide como é que fica a dominação imperialista na África no início do século XX. Então você tem aqui uma parte da Ásia e da Oceania onde a preponderância do domínio é inglês. A área verde aqui que aparece no mapa é a Grã-Bretanha. Então ela domina aqui Índia, não é? Singapura, eu acredito que a pronúncia seja Sarawak, uma parte da ilha da Nova Guiné, toda a ilha da Austrália, Nova Zelândia, Tasmânia. Toda essa área de verde que vocês estão vendo aí no slide, no mapa, pertence à Grã-Bretanha. Imagine onde está a Alemanha. Esse pontinho aqui, olha, da Nova Guiné. Simplesmente. Olha aí o que a Alemanha conquistou, não é, nessa área colonial. Então, o que a gente percebe aqui, não é que a Alemanha ela simplesmente chegou muito tarde no processo de industrialização, e isso, é claro, acabou propiciando para ela também perdas territoriais. E ela quer correr atrás, ela está disputando com a Inglaterra, ela está disputando com a França, e isso, é claro, vai girar ali, não um processo de grandes disputas em relação, não é, à busca de territórios, e esses territórios são significativos para o processo de industrialização. Tá? Então a gente vai dar uma pausa aqui, porque o próximo assunto são rivalidades mais ligadas ao processo nacionalista. Então é um pouquinho mais complicado, certo? Então os vídeos eles vão ter que ser pequenos mesmo, curtos, porque o assunto realmente é grande. Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte que fala sobre como o imperialismo ele é fundamental para a gente entender, não é, o que acontece entre essas nações, essas disputas, e como vai gerar, certo, no início do século XX, a Primeira Guerra Mundial. É claro que não é só o imperialismo, não é só a busca dessas colônias, a briga entre essas nações, entre essas colônias, mas existe também uma briga nacionalista entre as nações, certo? Uma briga nacionalista entre as nações que vai ser decisivo também para que ocorra o conflito.